Olá, sejam bem-vindos a este vídeo. Aqui é Marcelino Araújo. Esta é a leitura bíblica diária de hoje. Hoje é dia 5/8 de 2016 e vamos à leitura em Êxodo 35, 36 e 37. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Seis dias se trabalhará, mas o sétimo dia será santo, o sábado de repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um, cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras e peles de carneiros, tinta de vermelho e peles de texugos, madeira de acácia e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração até vós e façam tudo que o Senhor tenha mandado: o tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os colchetes e as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório, o véu de cobertura, a mesa e os seus varais, e todos os seus pertences, e os pães da proposição, e o candelabro da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e o crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão o sacerdote e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu à presença de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Eu te adorarei. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Todo homem que se achou com azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado, o azul, a púrpura e o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária e para o azeite da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara que fizesse pela mão de Moisés. Assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo lavor, e para criar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata e em cobre, e em lapidar de pedras, para engastar e em entalhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esmerada.
E também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra, em púrpura, em carmesim, em linho fino e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da sua obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de se fazer, e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada fez. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas com a outra. E atrás 5 cortinas também ligou com uma com a outra. Depois 6 laçadas de azul na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também fez na borda, a extremidade da juntura da segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma à outra, e assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a sua largura de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte e outras 6 à parte. E fez 50 laçadas na borda de uma cortina da juntura. Também fez 50 laçadas na borda da cortina na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse um todo. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugos. Também fez de madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 cavilhas pregadas uma à outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 cavilhas, e 2 debaixo da outra. Debaixo de outra para as suas 2 cavilhas. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, as quais por baixo estavam juntas, e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos seus 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas, de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro,
e as suas argolas, os lugares das travessas, fez de ouro. As travessas também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerado fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro, e 6 cochetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda do véu, o véu de azul, e de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, da obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus cochetes, e as suas cabeças e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeiras de acácia e as cobriu de ouro, e pôs os varais pelas argolas aos lados da arca para se levar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro. Seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, nas 2 extremidades do propiciatório. E um querubim na extremidade de um lado, e o outro na outra extremidade do outro lado, de uma só peça com o propiciatório. Fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia, e o seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez também ao redor uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, as suas colheres, as suas tigelas, as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de obra batida. Fez este candelabro, o seu pedestal e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores, formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 do outro lado. Numa haste estavam 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor, e na outra haste 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos de feitio de amêndoas, com os seus botões e com as suas flores. E havia um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e outro botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e mais um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim fez para as 6 hastes que saíam dele. Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas com os seus espevitadores e os seus apagadores. De um talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, era quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu de ouro puro a parte superior e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa e os seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, qual obra do perfumista. Ok, amém, meus amigos, meus irmãos. Obrigado por ver este vídeo. Fim daqui a leitura bíblica diária de hoje. Curta este vídeo, comente e compartilhe. Dê os seus likes, o seu dislike. Vá na descrição deste vídeo, visite aí através dos links minhas redes sociais aí, blogs, enfim. Tá bom? Obrigado por assistir. Deus te abençoe. Forte abraço. Até o próximo vídeo.
se Deus assim quiser. Tchau!